Falando agora mais especificamente do potencial de ação. Como eu disse, os sinais nervosos, eles são transmitidos por potenciais de ação, que são rápidas alterações do potencial de membrana que se propagam rapidamente por toda a membrana da fibra nervosa. Cada potencial de ação se inicia pela súbita alteração do potencial de membrana normal negativo para um positivo. E ao término do potencial de ação, ocorre justamente o contrário, o retorno desse potencial positivo para o potencial normal negativo. Nessa imagem, a gente consegue ver certas fases que são características do potencial de ação. A primeira delas é o estágio de repouso, que na verdade ela ocorre antes do início do potencial de ação, no qual a membrana ela está polarizada devido ao potencial de repouso existente, certo? Depois nós temos a fase ascendente, no qual está ocorrendo a despolarização, e nesse momento a membrana ela se torna muito permeável ao sódio, com a entrada de grande quantidade desses íons na membrana. E dessa forma, né, o estado normal da membrana, que era um valor negativo aqui, por exemplo, menos 90 milivolts, vai ser neutralizado pelo influxo dessas cargas positivas, tá? Então, o potencial, ele atinge um valor positivo. Ocorre, portanto, a inversão da polaridade. Depois, ocorre o pico de ultrapassagem e a fase descendente. Na fase descendente, ocorre a repolarização, no qual os canais de sódio começam a se fechar, tá? E os canais de potássio, eles se abrem mais que o normal. Então, essa rápida difusão do potássio para fora da célula restabelece o potencial de repouso negativo da membrana. Nessa parte aqui, nós temos que a membrana ela ainda está muito permeável ao potássio. Então, o potencial de membrana, ele tende a ser impulsionado pelo potássio em direção ao seu potencial de equilíbrio. E o potencial de equilíbrio do potássio, ele é mais negativo. Bom, nessa imagem, a gente consegue ver com mais detalhes cada uma dessas fases, tá? Aqui, no número 1, nós temos o potencial de membrana em repouso, que aqui, no exemplo, é menos 70 milivolts. O número 2, ocorre um estímulo despolarizante, certo? Em seguida, a membrana, ela se despolariza até o limiar, e a partir daí os canais de sódio, dependentes de voltagem, começam a se abrir, certo? Aqui, então, como esses canais estão abertos, tem um aumento na permeabilidade da membrana ao sódio. Esse influxo rápido de sódio, então, vai despolarizar a membrana, tá? Depois, nós temos que os canais de sódio, eles se fecham, e os canais de potássio mais lentos, eles se abrem. Como os canais de sódio se fecham, a permeabilidade da membrana ao sódio diminui. Aqui, nós temos que o potássio, ele sai em direção ao meio extracelular, tá? Então, a permeabilidade da membrana ao potássio está aumentada nesse momento. Os canais de potássio, eles continuam abertos e mais potássio sai da célula, causando a hiperpolarização, ok? Posteriormente, então, os canais de potássio dependentes de voltagem, eles se fecham, certo? Ocorrendo, então, uma diminuição da permeabilidade da membrana ao potássio. Por fim, então, ocorre o retorno do potencial de membrana ao seu potencial de repouso negativo normal. Então, observe aqui que ocorre a inversão da polaridade, tá? E depois o retorno para o potencial negativo normal. Bom, em relação às bases iônicas dos potenciais de ação, o potencial de ação, ele resulta de alterações sucessivas, rápidas e transitórias na condutância da membrana plasmática aos íons sódio e potássio, certo? Então, de forma semelhante com o que acontece no potencial de membrana, o potencial de ação, ele depende das tendências do gradiente do sódio, de levar o potencial de membrana em direção ao potencial de equilíbrio do sódio, e depende também do gradiente do potássio em levar o potencial de membrana em direção ao potencial de equilíbrio do potássio, certo? Uma informação importante
é que os canais iônicos envolvidos no potencial de ação são canais iônicos controlados por voltagem, certo? Então, as comportas desses canais sentem o potencial de membrana, abrindo ou fechando, tá, o canal de acordo com esse potencial, certo? Então, aqui nessa imagem, a gente percebe que durante o potencial de ação, ocorre alterações na permeabilidade da membrana. Em laranja, nós temos aqui que a membrana está permeável ao potássio e em rosa, ela está permeável ao sódio, certo? Então, a dependência de voltagem dos canais de sódio e de potássio é responsável por essas alterações na condutância, né, na permeabilidade da membrana plasmática que ocorre durante o potencial de ação. Aqui, um canal iônico hipotético controlado por voltagem, oscilando então entre o seu estado fechado e aberto, de acordo com as alterações no potencial de membrana, ok? Aqui, falando então mais especificamente do comportamento dos canais iônicos durante o potencial de ação. Como eu disse, os canais iônicos, eles oscilam entre os estados de condutância aberto ou fechado, ou seja, permitindo ou não a passagem de íons. O potencial de ação, ele começa com um aumento rápido na condutância do sódio, e esse aumento, ele é reflexo da abertura de milhares de canais de sódio dependentes de voltagem, certo? Em resposta, então, à despolarização. Esses canais abertos permitem um influxo de sódio e essa corrente despolariza ainda mais a membrana. Aqui se trata de um feedback de alça positiva. Eu vou explicar melhor sobre ele, mas o que acontece é que, conforme a membrana se despolariza, mais canais de sódio dependentes de voltagem se abrem e maior vai ser o influxo de sódio, né, para a membrana. Essa abertura, então, dos canais de sódio dependentes de voltagem e essa ação despolarizante da corrente de sódio são responsáveis pela fase de aumento rápido do potencial de ação. A fase de decréscimo do potencial de ação resulta de dois processos. Resulta da redução na condutância do sódio e do aumento na condutância do potássio. A redução na condutância do sódio, ela ocorre devido à repolarização da membrana, certo? É importante a gente citar aqui que os canais de sódio, eles possuem duas comportas, a comporta de ativação e a comporta de inativação. Essa comporta de inativação, a probabilidade dela se fechar aumenta conforme a membrana se despolariza, tá? E em conjunto, a presença da comporta de ativação e de inativação garante que a despolarização sempre produza esse aumento transitório na condutância de sódio, certo? Quando o aumento transitório, então, na condutância de sódio termina, a condutância de potássio causada pelos canais de vazamento permite o desenvolvimento de uma corrente que vai repolarizar a membrana, como é demonstrado aqui, certo? O efluxo do potássio vai gerar essa corrente que repolariza a membrana. É importante citar que em alguns casos, né, essa variação da condutância do sódio da condutância do potássio contra a condutância do sódio é o suficiente para explicar o potencial de ação. Entretanto, em alguns casos, ocorre a participação também dos canais de potássio dependentes de voltagem, certo? Quando a membrana se despolariza, muitos desses canais de potássio se abrem, resultando, então, no aumento da condutância do potássio e permitindo o efluxo da corrente de potássio. Essa corrente, tá, oposta à corrente de sódio, permite, então, a repolarização da membrana. Como os canais de potássio dependentes de voltagem, eles não se fecham imediatamente quando ocorre a repolarização, a condutância da membrana ao potássio vai ser maior ao final do potencial de ação do que no início do potencial de ação, certo? Isso significa que o potencial de membrana, ele ficará mais perto do potencial de equilíbrio do potássio, que é um potencial negativo. O potencial de membrana, então, retorna ao seu valor
original de repouso à medida que os canais de potássio dependentes de voltagem se fecham. Então, retorna para o valor de repouso, que é um potencial de repouso negativo. Como eu disse anteriormente, os canais de sódio, eles possuem duas comportas, a comporta de ativação e a comporta de inativação, tá? E a redução na condutância do sódio, ela é resultado do fechamento das comportas de inativação dos canais de sódio dependentes de voltagem. E por mais que esses canais, eles sejam regulados de forma lenta, esses canais, eles não podem, uma vez fechados, eles não podem ser abertos novamente até que ocorra a repolarização, certo? Então, esses canais, eles permanecem inativados até que ocorra a repolarização. Se uma célula estiver parcialmente despolarizada, o conjunto de canais de sódio não ativados vai ser reduzido, e aí o estímulo, ele vai ser incapaz de recrutar um número suficiente de canais de sódio, e isso vai fazer com que não ocorra o potencial de ação, porque se não ocorrer a abertura de canais de sódio, não vai haver o influxo de sódio e não vai ocorrer aquela despolarização explosiva. Então, não ocorre potencial de ação. Aqui, não relacionado à inativação pela voltagem, mas eu quis trazer o exemplo da participação do potássio, é que quando ocorre um aumento na condutância de potássio, isso tende a ir contra a despolarização. Justamente porque esse aumento na condutância de potássio vai causar repolarização e até mesmo hiperpolarização. E uma vez que não ocorre a despolarização, consequentemente, não ocorre o potencial de ação. Bom, como eu disse, se trata de uma alça de feedback positivo, tá? O potencial de ação. Por quê? Se nenhuma perturbação ocorre na membrana plasmática, não ocorre o potencial de ação. E caso ocorra, né, um evento que seja capaz de provocar um aumento inicial do potencial de membrana, a própria voltagem crescente vai fazer com que ocorra a abertura de vários canais de sódio regulados pela voltagem. Então, o que acontece? Nós temos a despolarização da membrana plasmática, que vai gerar a abertura de canais de sódio e o aumento do influxo de sódio, certo? Esse aumento do influxo de sódio vai despolarizar ainda mais a membrana, causando a abertura de mais canais de sódio e aumentando, então, ainda mais o influxo de sódio para dentro da membrana, tá? É um ciclo de feedback positivo, portanto, e uma vez que esse feedback ele seja suficientemente intenso, ele vai continuar até que todos os canais de sódio eles estejam abertos, todos os canais de sódio dependentes de voltagem estejam abertos, tá? Em seguida, então, no aumento do potencial de membrana vai causar o fechamento dos canais de sódio e a abertura dos canais de potássio. E aí o potencial de ação termina. Em relação ao limiar para o início do potencial de ação, o potencial de ação ele só ocorre, tá? Se o aumento inicial do potencial de membrana for suficientemente intenso para gerar um feedback. E isso vai acontecer quando a quantidade de íons de sódio entrando for maior que a quantidade de íons potássio saindo. Bom, em relação aqui à participação de outros íons no potencial de ação. Aqui, no caso, a participação do cálcio no potencial de ação. Em algumas células, o cálcio, junto ou até mesmo no lugar do sódio, causa a maior parte do potencial de ação, tá? A principal função, então, desses canais de cálcio regulados pela voltagem é a de participar da fase de despolarização. E pelo fato da regulação dos canais de cálcio ser lenta, a abertura desses canais vai produzir uma despolarização prolongada, certo? Esses canais de cálcio, eles são muito numerosos no músculo cardíaco e no músculo liso. Quando nós temos uma deficiência, né, na quantidade de íons de cálcio, os canais de sódio, eles passam a responder, né, a serem abertos por um pequeno aumento no potencial de membrana. Então, a fibra nervosa, ela vai ficar muito excitável e algumas vezes ela vai descarregar sem receber qualquer estímulo, ao invés de permanecer em repouso. Essa descarga espontânea nos nervos periféricos é chamada de tetania muscular, tá? E pode ser letal caso ocorra uma contração tetânica, por exemplo, dos músculos respiratórios.
Agora falando sobre o platô. Em alguns casos, a membrana estimulada, ela não se repolariza imediatamente após a despolarização. Pelo contrário, o potencial ele permanece em platô por vários milissegundos e só depois inicia a repolarização. Então, existe um período de despolarização prolongado aqui, certo? Isso é comum nas fibras musculares do coração, como essa imagem demonstra, tá? No qual o platô ele dura aqui um período de 0,2 a 0,3 segundos e faz com que a contração dos músculos cardíacos dure por esse mesmo período de tempo. As causas do platô, então. Nós sabemos que no músculo cardíaco nós temos os canais usuais de sódio, que são os canais rápidos, os canais de cálcio-sódio, que são os canais lentos, e também os canais de potássio, todos eles regulados por voltagem. Então, a abertura dos canais de sódio vai ser responsável pelo pico do potencial de ação, certo? É uma abertura rápida que vai causar o pico do potencial de ação. Depois, a abertura mais lenta dos canais de cálcio, certo? Vai causar o platô, certo? É uma abertura prolongada, então vai causar o platô, essa despolarização prolongada. E os canais de potássio, eles participam também parcialmente, tá? Do platô. O que acontece é que esses canais de potássio, eles são mais lentos do que usualmente, do que o usual, tá? São regulados por voltagem também, e eles só se abrem completamente ao final do platô, tá certo? Então, isso vai retardar o retorno do potencial de membrana ao seu valor negativo.